Olá, meu nome é Mariana Cordovil. Essa é a aula sobre tratamento de tabagismo da Universidade de Vassouras, no Internato de Atenção Primária à Saúde do módulo de Oficina de Prescrição. Então, vamos começar com o caso clínico do Sr. João. Ele tem 69 anos, é hipertenso e tabagista desde os 19 anos. Ele fuma aproximadamente 2 maços por dia, faz uso contínuo de enalapril, hidroclorotiazida e metoprolol e nega outras comorbidades. Boa tarde, meu nome é Mariana Cordovil. Essa é a aula sobre tratamento de tabagismo no Internato de Atenção Primária à Saúde da Universidade de Vassouras. A gente vai começar com o caso clínico do Sr. João. Ele tem 69 anos, é hipertenso e tabagista desde os 19 anos. Ele fuma aproximadamente 2 maços de cigarro por dia. Ele faz uso de enalapril, hidroclorotiazida, metoprolol e nega outras comorbidades. Então, ao final dessa aula, a gente precisa ter muita clareza em calcular a carga tabágica do João, que é um conceito da semiologia muito básico. Se esse paciente tem indicação ou não de reposição de nicotina durante o tratamento de interrupção do tabagismo e qual ou quais medicações podem ser prescritas no auxílio desse processo da interrupção do uso do cigarro. Bom, de onde nós viermos, né? A gente tem uma difícil missão de desconstruir, porque o marketing da indústria do tabaco construiu muito bem ao longo das últimas décadas. Hoje é até estranho a gente ver que isso é verdade, né? Isso realmente foi feito, isso foi publicado, isso foi incentivado. A gente vê a primeira foto muito chocante, né, do Papai Noel, que é uma figura infantil com um cigarro na mão, fazendo propaganda de alguma indústria do tabaco. A segunda foto de um homem aparentemente muito bem sucedido, aparentemente muito bem de saúde, fumando, fazendo essa interlocução de um status social com o uso do cigarro. A terceira foto, para mim, eu acho que é a mais chocante das três. É uma criança segurando um cigarro de chocolate. A gente já chegou ao absurdo de permitir que essa cultura do fumante fosse instituída ainda para crianças. E sim, eu já conheci, vocês vão conhecer pacientes que começaram a fumar perto dos 10 anos, 12 anos. Sim, isso aconteceu. E para além dos milhões que a indústria do tabaco gastou com o marketing, muitos estudos foram feitos, estudos clínicos, tentando comprovar algum benefício clínico do uso do tabaco. É difícil a gente acreditar que essa propaganda, esse link do YouTube que eu deixei para vocês, são de propagandas antigas. Isso já foi veiculado, não é uma propaganda brasileira, mas um médico fuma no consultório e recomenda benefícios médicos do uso do cigarro. É difícil a gente acreditar que isso já aconteceu, mas sim, já aconteceu. E todos esses estudos desenhados e desenvolvidos talvez na década de 80, da década de 90, não sei, nenhum deles foi publicado. É óbvio que nenhum foi publicado, porque a gente entende o resultado, né? Todos eles foram muito bem escondidos no fundo de alguma gaveta, porque a gente entende que não há nenhum benefício médico do uso do cigarro. O que provavelmente apareceu nesses estudos e a gente vê até hoje é a íntima relação do uso do cigarro com os cânceres, principalmente câncer de pulmão, mas não somente. A gente sabe que o uso do tabaco tem uma relação muito importante com câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de bexiga, câncer de cólon. Essa relação direta e indireta com outras doenças está muito bem provada. Para além das doenças oncológicas, a gente não pode deixar de citar as doenças benignas, que tem esse nome benignas, né, mas são muito graves também, como por exemplo enfisema pulmonar. A gente tem uma parcela muito grande, uma prevalência muito grande dessa condição. E para além das doenças pulmonares, a gente também tem as doenças cardiovasculares. É muito íntima a relação dos pacientes portadores de doença arterial periférica e coronariopatia com a prática do tabagismo. E aí, o que a gente fez com esses dados, né? Diante do gasto milionário, e é de fato um gasto milionário que a gente tem com o tratamento de doenças relacionadas ao uso do cigarro,
No Brasil, algumas políticas foram sendo criadas ao longo dos últimos anos com a intenção de reduzir, pelo menos, novos casos, né? Reduzir o número de novos fumantes. Então, a gente teve um aumento de impostos, a gente teve a proibição do uso do cigarro em lugares públicos, a gente tem campanhas obrigatórias das doenças relacionadas ao cigarro. E sim, isso parece ter reduzido pelo menos a quantidade de pacientes, de pessoas fumantes no Brasil. Contudo, eu não sei se essa referência considera o uso de cigarros eletrônicos. É possível que não, porque o que a gente tem visto na prática é o aumento do uso desses dispositivos, principalmente na população jovem, de 15 a 25 anos. Então, acho que é só uma questão de tempo. A gente vai enxergar qual o resultado dessa nova era, né? De novos dispositivos que não tem o tabaco, mas tem a nicotina. Acho que é só uma questão de tempo. A gente vai entender quais vão ser as doenças relacionadas ao uso do vape e outros dispositivos. E esse é um conceito muito simples. Toda vez que você estiver diante de um paciente tabagista, você tem que saber a carga tabágica dele. Isso é um cálculo simples da semiologia, número de maços vezes o número de anos, e a gente vai ter uma medida em maços ano. A gente sabe que quanto maior esse número, maior a probabilidade desse paciente desenvolver uma doença relacionada ao cigarro, diretamente ou indiretamente. Então, é muito importante a gente entender em que contexto clínico estamos. Se esse paciente está na pré-contemplação, se ele contempla a interrupção, se ele já marcou a data de parar de fumar ou se já vamos começar o tratamento na primeira consulta. Cada cenário exige uma abordagem diferente e muito singular com cada paciente. Então, eu me recordo de alguns pacientes que me disseram, olha, eu não tenho intenção nenhuma de parar de fumar. Eu tenho um paciente que ele é dono de um bar e ele me diz que ele não quer, porque o ambiente dele é cercado de pacientes fumantes e ele não vê essa perspectiva. Ok, eu preciso respeitar a autonomia dele. Na próxima consulta a gente conversa de novo. Eu sempre vou oferecer essa possibilidade e eu nunca vou cansar de falar dos benefícios da interrupção do tabagismo, mesmo que seja a curto, médio prazo, longo prazo. E eu tenho um paciente que me disse que ele é fumante e que ele ia parar de fumar depois do carnaval. Então eu sei que depois do carnaval, que é essa semana, eu vou abordar de novo esse assunto. Olha, você lembra que a gente já conversou sobre a interrupção do cigarro? Eu vou te falar de novo dos benefícios de parar de fumar. Então, toda consulta, independente da queixa principal, do motivo pelo qual esse paciente tenha te procurado, isso cabe a qualquer especialidade, a gente precisa falar sobre isso. Não é incomum que eu escute, já escutei de mais de um paciente, olha, eu sei que o cigarro é ruim, mas nenhum médico me falou que eu preciso parar de fumar. Eu duvido um pouco dessa motivação, né? Mas eu não posso perder a oportunidade. Então eu vou falar, olha, parar de fumar tem esses e esses benefícios e tem tratamento médico. Eu não posso deixar de falar dos benefícios e de tudo que a gente já sabe até hoje sobre é, como seria uma vida sem o cigarro. E para que você trate uma alternativa, um manejo terapêutico bem individualizado, é importante entender qual é o perfil do paciente que está na sua frente. Uma coisa é o paciente que fuma eventualmente aos finais de semana quando bebe cerveja. Ele tem um gatilho, ele bebe, então ele fuma. Outra coisa é o paciente que fuma 5, 10 cigarros, até com uma quantidade menor que 20 cigarros por dia há pouco tempo. Esse é um outro perfil. Um outro perfil muito diferente é aquele paciente que fuma mais de 20 cigarros por dia, um paciente que fuma obrigatoriamente na primeira hora que ele acorda, isso denota um alto grau de dependência química de nicotina, ou o paciente que te diz que ele não consegue ficar em um local fechado durante
mais de 1 ou 2 horas, por exemplo, ele não consegue terminar uma compra no supermercado, ele não consegue ficar numa palestra, ele não consegue ficar em um local fechado durante muito tempo, ele precisa sair para fumar. Ou um paciente que mesmo doente, ele levanta da cama, mesmo com dificuldade, para conseguir fumar. Todas essas informações pontuam diferente nessa escala e me dão uma informação, mesmo que subjetiva, do grau de dependência de nicotina que esse paciente tem. E com essa informação em mãos, eu preciso levar mais em consideração a terapia farmacológica, além de todo o suporte psicossocial para esse paciente parar de fumar. E cada plano terapêutico vai ser muito singular para cada paciente. Novamente, eu preciso entender qual é o contexto familiar desse paciente. Será que na casa dele tem mais algum fumante? Isso possivelmente vai dificultar o processo, porque mesmo que ele jogue o cigarro dele fora, ele vai ter acesso ao cigarro de uma outra pessoa, ou ele vai sentir o cheiro. Quais são os gatilhos que levam esse paciente a fumar? Então, por exemplo, se o paciente ele gosta de fumar bebendo cigarro, então talvez ele tenha que reduzir o número de xícaras de café ao longo do dia para não ter tantos gatilhos. Se ele sabe que ele bebe e vai ter vontade de fumar, também vai precisar reduzir a bebida, o contexto social, ou ambientes, ou determinados eventos. Eu preciso falar da eficácia dos tratamentos já recomendados na literatura. E sim, eu tenho alguns casos de sucesso de pacientes que fizeram terapia medicamentosa e sim conseguiram deixar o cigarro. Eu preciso estar atenta aos efeitos colaterais de cada droga e saber a contraindicação de cada droga para que eu monte um plano terapêutico de forma bem individualizada e entenda qual é o paciente que vai se beneficiar de adesivos de nicotina, qual é a dose para cada paciente, qual o paciente que pode e o que não pode usar bupropiona, e saber quais são as recomendações formais de todas essas drogas. Todas as opções terapêuticas que a gente vai falar aqui ao longo da aula estão muito bem documentadas, são evidências muito sólidas na literatura médica. Cada abordagem, cada prescrição tem que ser muito singular, muito individualizada, de tudo que a gente já conversou até agora. Contudo, alguns pacientes têm informações clínicas que sugerem um alto grau de dependência de nicotina. Quem são esses pacientes? Os pacientes que fumam mais de 20 cigarros por dia, aqueles pacientes que fumam na primeira hora após acordar, que têm uma pontuação muito alta naquela escala de dependência de nicotina. Esses são os pacientes que provavelmente não vão conseguir parar de fumar sem abordagem farmacológica. E isso não é uma obrigatoriedade. Tem pacientes com alta carga tabágica que param de fumar de um dia para a noite. E eu também já tive pacientes que têm uma carga tabágica pequena, que fumavam 5, 10 cigarros ao longo do dia, que não eram fumantes há tanto tempo, que não eram tão dependentes da nicotina e que ainda assim eu prescrevi bupropiona, eu fiz adesivos de nicotina, terapia de reposição de nicotina, e que conseguiram parar, porque eu entendia que apesar de não serem tão dependentes, a terapia farmacológica associada a toda a terapia comportamental tem uma chance de sucesso muito maior. E essa não é uma opinião da minha experiência como médica, isso está muito bem descrito na literatura. Sim, existem pacientes que decidem parar e param por conta própria, mas quando a gente associa farmacoterapia junto com medidas não farmacológicas, grupos de apoio, apoio psicológico, a chance desse paciente conseguir parar de fumar e não ter recaídas aumenta de forma muito significativa. O manejo de cada paciente vai ser muito heterogêneo, muito singular. Eu preciso saber, por exemplo, no meu município, eu tenho à disposição adesivo ou goma de mascar. Comumente a gente tem só o adesivo, mas a gente precisa entender o que tem no seu município. Esse paciente ele tem condições de comprar bupropiona. A vareniclina é uma indicação muito eficaz, mas muito cara. Então, quem é esse paciente que está na minha frente? Eu sei que todos os
As substâncias que vão ser apresentadas nessa aula já têm uma eficácia muito bem consolidada na literatura. Quais são os efeitos colaterais de cada medicação? A bupropiona, por exemplo, é uma medicação muito acessível, ela é distribuída de forma gratuita pelo SUS, pelo governo federal e por alguns municípios, mas em alguns pacientes ela pode provocar uma irritabilidade, náusea, como qualquer antidepressivo. Eu preciso entender a preferência do meu paciente. Tem paciente que diz, não quero tomar nenhum remédio. Eu aceito fazer só adesivo de nicotina, mas o remédio eu não quero tomar. Ok. E tem paciente que não tem problema e quer tomar um remédio, na verdade. Então, eu preciso de todos esses dados clínicos para desenhar uma estratégia muito individualizada para cada paciente. O que a gente tem disponível para o Programa Nacional de Tratamento ao Tabagismo? Esse é um programa do governo federal, mas alguns municípios eventualmente podem ter ou não esses dispositivos, essas substâncias. Então, pelo governo federal, a gente tem à disposição goma de mascar, que é o chiclete, a pastilha e o adesivo de 7, 14 e 21 miligramas e a bupropiona só de 150 miligramas. A gente não tem a vareniclina no serviço público, mas da minha experiência, a gente consegue excelentes resultados só com o que é disponível, é bem suficiente. Esse é uma foto, né, um slide que eu trouxe assim como provocação para que a gente entenda que não existe só um caminho. Eu não preciso fazer só terapia de reposição de nicotina, só bupropiona. Bupropiona tem um I aqui a mais, né? O primeiro I é O, na verdade, bupropiona, ou só vareniclina. Na verdade, o que a gente usa são terapias combinadas. Você pode usar monoterapia. Existem pacientes que, por exemplo, não podem comprar a vareniclina, tem contraindicação clínica para usar a BUP, e aí você só vai conseguir fazer terapia de reposição de nicotina. Tudo bem. Tem paciente que não vai conseguir comprar o adesivo de nicotina porque realmente é bem caro e vai fazer só a bupropiona. Ok. E tem pacientes que você pode, embora seja muito difícil prescrever, hoje no Brasil tá difícil comprar a vareniclina. E você pode, e aumenta a chance de sucesso, prescrever mono, duo ou terapia tripla. Você pode fazer as 3 substâncias associadas. Na verdade, a última figura ela não representa o que a gente faz. A gente não toma só um caminho. Na verdade, o manejo da interrupção do tabagismo ele tem diversas camadas. Eu preciso oferecer a esse paciente um suporte comportamental e no SUS. Isso é feito com grupos de apoio, com encontros semanais ou quinzenais. E é muito importante que os pacientes escutem que a dificuldade que eventualmente ele tem também é a dificuldade do outro. E grupos de apoio têm uma importância muito grande na interrupção desse comportamento. Ao mesmo tempo, eu posso e devo lançar a mão de tudo que a gente sabe de medicação, terapia de reposição de nicotina, a bupropiona, é uma droga que a gente usa muito, e se for possível, embora seja uma medicação muito eficaz, pouco disponível, muito caro, a vareniclina. As formas que a gente tem de reposição de nicotina descritas na literatura são essas: adesivo, pastilha, goma de mascar, que é o chiclete, e inaladores. Acho que no Brasil não é tão disponível. De forma muito clássica, a gente tem os adesivos, na apresentação de 7, 14 e 21 miligramas. E as gomas de mascar não são tão disponíveis e alguns pacientes reclamam um pouco do gosto. Essa é uma parte muito importante da aula, para que vocês conheçam e saibam prescrever. Isso é importante conhecer como a gente recomenda o uso desses dispositivos de reposição de nicotina. A gente tem a goma de mascar de 2 e de 4 miligramas. A de 2 miligramas a gente prescreve para o paciente que fuma até 20 cigarros dia. Se ele consome mais de um maço, mais de 20 cigarros por dia, a gente pode prescrever a de 4 miligramas. E o paciente não pode exceder o uso de 15 gomas por dia. Lembrando,
Toda terapia de reposição de nicotina, ela não pode ser feita junto com o cigarro. A gente vai falar de medicações que elas são iniciadas quando o paciente ainda fuma, uma semana antes. Isso não é o caso de nenhum dispositivo de reposição de nicotina. Então, isso tem que ficar muito claro na sua orientação para o paciente. Quando a gente começar a usar a goma de mascar ou adesivo, a gente precisa retirar o cigarro. Não faz sentido nenhum a gente fazer um dispositivo de um paciente que ainda fuma. A gente vai aumentar a exposição dele à nicotina e isso não tem nenhum benefício. Então, isso tem que ficar muito claro. Ao começar a usar o adesivo de nicotina, por exemplo, a gente precisa interromper o cigarro no mesmo dia. Como que a gente calcula a dose do adesivo? O paciente que usa mais de 20 cigarros por dia, a gente vai começar com a dose de 21 miligramas. E essa dose, cada adesivo ele tem a duração de 24 horas. A cada 24 horas ele precisa ser substituído. Cada dose vai permanecer por 4 semanas. Então você vai reduzindo de forma bem progressiva. Se você começou com 21, as próximas 4 semanas a prescrição vai ser de 14 miligramas. E assim por diante, né? Se o paciente usou 14 miligramas nas próximas 4 semanas, 7, e depois a gente interrompe. O tratamento costuma ter uma duração de 12 semanas. Se o seu paciente ele já usa menos de 20 cigarros por dia, você já pode começar com 14 miligramas e posteriormente você reduz para 7. A reposição de nicotina, ela quase sempre é indicada, assim, tem muitos benefícios. Ela claramente reduz os sintomas de abstinência, porque você ainda vai expor o seu paciente à nicotina, mesmo sem o uso do cigarro. Então, aumenta muito a chance desse paciente conseguir parar, aumenta a chance de sucesso no seu tratamento. Ele é disponível de várias formas. O adesivo, por exemplo, ele é muito fácil de ser colocado, ele só tem que ser trocado a cada 24 horas. Acho que o único efeito, o contra, né, o mais importante é o custo. Quando ele não está disponível nos municípios e eventualmente Vassouras está em falta e outros municípios que eu trabalho, é um custo muito elevado. Então, para mim, esse é o principal ponto contra a terapia de reposição de nicotina. Continuando o manejo, além do suporte comportamental, além da terapia de reposição de nicotina, a gente precisa entender quando que a gente vai prescrever algum fármaco, e a gente vai falar agora da bupropiona. A bupropiona, ou também chamada de BUP, né? BUP é um nome comercial, ela é um antidepressivo, inibidor de recaptação de dopamina e noradrenalina, que também tem outras indicações clínicas, ela também é utilizada para o transtorno depressivo e outras indicações lá da psiquiatria. Ela tem apresentação de 150 miligramas e 300 miligramas, liberação rápida e liberação prolongada, que é a apresentação XL. Para o uso da interrupção do tabagismo, a gente começa com a dose de 150 miligramas, e depois a gente passa a usar 2 vezes ao dia uma dose total de 300 miligramas, 2 comprimidos de 150, 2 tomadas diárias. É uma medicação que está disponível pelo governo federal, alguns municípios também podem fornecer essa medicação. Quando ela precisa ser comprada, não é uma medicação tão cara assim. É uma medicação fornecida pelo programa do governo federal e também fornecida por alguns municípios. O paciente ele vai usar essa medicação por 12 semanas, ele vai começar a usar a medicação antes de parar de fumar, uma semana antes. Então a gente combina uma data. Hoje, por exemplo, é quarta-feira. Então, a gente vai começar a usar a bupropiona na quinta-feira. Eu vou escrever como a gente vai escalonar essa dose. E daqui a uma semana, quando a gente já está usando a bupropiona há 7 dias, no 8º dia o paciente vai parar de fumar. E aí, possivelmente, eu faço uma combinação com algum dispositivo de reposição de nicotina. Então, como é que a gente prescreve? Essa é uma parte muito importante da aula. A gente sempre começa com a dose de 150 miligramas pela manhã, no primeiro, no segundo, no terceiro dia. No 4º dia, esse paciente vai aumentar a dose para 150 miligramas 2 vezes ao dia. Mas atenção, como os efeitos colaterais da bupropiona,
envolve insônia, um pouco de agitação, ansiedade, você pode espaçar esse segundo comprimido 8 horas, mas não muito próximo ao horário do paciente dormir. Eu costumo prescrever 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Não é uma medicação muito cara, custa aproximadamente R$ 50 a caixa, se o paciente quiser, puder comprar. Além de conhecer os efeitos colaterais da droga, é muito importante que a gente conheça a principal contraindicação da bupropiona. De novo, tem um I aqui no lugar do O, bupropiona. Então, é uma medicação que, como é um antidepressivo, pode provocar a sensação de ansiedade, um pouco de agitação, boca seca, insônia, mas é dito de forma muito categórica na bula da medicação que ela não pode ser usada em pacientes que já têm um histórico de convulsão, que estejam vivenciando alguma situação que aumente o limiar convulsivo, e a principal aplicação clínica são pacientes que querem parar de beber e de fumar ao mesmo tempo. Nesse contexto clínico, a prescrição de bupropiona não é a mais adequada, porque por causa da abstinência do álcool, o paciente pode ter crise convulsiva, e se a gente usar uma medicação que propicie essa complicação, esse sintoma, não é muito interessante, né? No mínimo, não é muito interessante. Então, em bula, todo paciente que já teve traumatismo crânioencefálico, que tem tumor de sistema nervoso central, que já tem história prévia de convulsão, não pode receber a prescrição de bupropiona. Apesar dos efeitos colaterais que podem ser muito prevalentes no início da medicação, boca seca, insônia, ansiedade, alguns pacientes podem ter náusea, como qualquer outro antidepressivo. Os prós são maiores do que os contras. É uma medicação muito bem descrita em muitos ensaios clínicos duplo cego randomizados. Em comparação ao placebo, aumentou muito o sucesso do tratamento de interrupção do tabagismo. Então, é uma medicação muito bem consolidada para essa indicação. Então, além da sua eficácia, é uma medicação gratuita no Brasil, e mesmo quando o paciente não consegue retirar a medicação pela prefeitura ou pelo programa do governo federal, é uma medicação relativamente barata. Os efeitos colaterais são brandos, fica como contra, né? Mas é um antidepressivo, então é receita branca controlada. Não tem um grande potencial de interação com outras medicações, não é exatamente um empecilho. E por fim, a última medicação que a gente vai falar é a vareniclina. É uma medicação que já é utilizada há alguns anos no tratamento do tabagismo. É uma medicação de alta eficácia, mas vamos falar de pontos positivos e negativos. Pontos positivos: ela é muito eficaz, ela pode ser usada como monoterapia ou associada à bupropiona e à reposição de nicotina. Pontos negativos: é uma medicação, da minha última pesquisa, ela não é produzida no Brasil, ela é importada pela Pfizer, e atualmente tem alguns empecilhos na Anvisa, então é uma medicação que não está muito disponível, não está muito fácil de ser comprada. Outro ponto negativo é que é cara. Da minha última pesquisa, a caixa, o tratamento das 4 semanas, pode chegar a R$ 1.500, R$ 1.700. Outro ponto negativo é que ela pode precipitar episódios de agressividade, até surtos psicóticos. E um outro ponto positivo é que ela é muito didática, assim, é muito fácil de ser utilizada. E quando ela é utilizada em associação à bupropiona e adesivo, reposição de nicotina, a chance de sucesso de tratamento é muito grande. É uma opção para ser considerada. Atualmente, eu nunca precisei prescrever vareniclina, porque eu nunca tive nenhum paciente que tivesse alguma contraindicação com bupropiona ou não tivesse sucesso com bupropiona associada à reposição de nicotina. Então, eu não precisei fazer a medicação, mas é importante que vocês conheçam esse dispositivo. E a posologia eu acho
interessante, mais fácil explicar com a caixinha assim aberta, porque visualmente é muito fácil da gente entender a posologia. Os comprimidos que já vêm na caixinha são comprimidos de 0,5 miligramas e de 1 miligrama. E assim como a bupropiona, a gente começa com uma dose bem pequena de 0,5 miligramas pela manhã, e é assim no primeiro, no segundo e no terceiro dia. A partir do quarto dia, assim como a bupropiona, a gente dobra a dose e dessa vez a gente vai prescrever 0,5 miligramas 2 vezes ao dia, manhã e noite, e assim a gente termina a primeira semana. E assim como a bupropiona, na segunda semana a gente interrompe o uso do cigarro, então é uma medicação que, assim como a BUP, a gente começa antes da interrupção do cigarro, e aí na segunda semana a gente orienta o paciente a parar de fumar de fato. Ele pode usar algum dispositivo de reposição de nicotina, e aí na segunda semana a dose é de 1 miligrama 2 vezes ao dia, como a caixinha é autoexplicativa. E assim o paciente segue tomando esse esquema posológico na segunda, na terceira e na quarta semana. E na quarta semana a gente interrompe, termina o tratamento com o objetivo de que ele de fato tenha parado de fumar. E aí a gente interrompe também a reposição de nicotina. De tudo que a gente já discutiu aqui, é uma medicação que tem prós e contras. É uma medicação altamente eficaz, é um agonista parcial da nicotina, e, então a eficácia é muito bem descrita e vista na prática. Pontos contra. No Brasil é um pouco complicado a gente ter acesso a essa medicação, é uma medicação bem cara e tem de fato alguns efeitos colaterais importantes. Essa é a descrição que a gente já falou no slide anterior da posologia, o início com uma dose de 0,5, que passa para 2 vezes ao dia a partir do quarto dia, e a partir da segunda semana a gente prescreve a dose de 1 miligrama 2 vezes ao dia. A caixinha é autoexplicativa. Além dessas medicações, a referência do nosso módulo, que também é a referência do Instituto Nacional de Câncer, do INCA, cita a clonidina e a nortriptilina como opções terapêuticas, caso o paciente tenha alguma contraindicação às medicações que a gente já falou. Na minha prática clínica, está na literatura, mas eu não costumo utilizar, nunca prescrevi para nenhum paciente, mas está na literatura, importante que vocês pelo menos conheçam. E por fim, eu preciso salientar que a soma dessas terapias aumenta a chance de sucesso desse paciente de fato conseguir parar de fumar. Para cada paciente a gente vai desenhar uma abordagem terapêutica diferente. Tem pacientes que vão fazer só reposição de nicotina, tem pacientes que vão fazer só bupropiona, tem pacientes que vão fazer vareniclina, e tem pacientes que a gente pode associar duo ou terapia tripla, e isso aumenta a chance de eficácia do tratamento. E ao final dessa aula, a gente precisa saber responder, e vai ser o tema da nossa próxima aula prática, qual é a carta básica do João. Esse paciente tem indicação de ter reposição de nicotina? Isso a gente vai saber com aquelas escalas que a gente respondeu. Se a resposta for sim, qual ou quais medicações podem ser prescritas para auxílio na interrupção do tabagismo desse paciente? Eu finalizo essa aula agradecendo e me colocando à disposição para responder qualquer dúvida ainda essa semana. A referência desse tema é o livro que a gente usa no módulo Oficina de Prescrição, que é uma Medicina Ambulatorial do Ducan. É uma edição bem recente, tem um capítulo que é só sobre tabagismo, que é o capítulo 27. Vejo vocês na próxima aula.